dar início ao culto, né, Senhor? É com alegria que estamos aqui todos reunidos mais um dia, poder fazer aquilo que o Senhor nos ensina biblicamente, aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Temos que adorar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos orar para dar início ao Senhor nosso Deus. Chegamos na tua presença, Pai, agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada um de nós que estamos aqui hoje, aos irmãos em Cristo em todos os lugares, em suas casas, no mundo inteiro, Pai. Hoje, primeiro dia da semana, aonde viemos todos entregar o nosso coração mais uma vez, agradecer pelo ato do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por cada um de nós, de toda a humanidade. Queremos, Pai, te pedir nesse momento que o Senhor possa estar fortalecendo o coração de todos os irmãos de Cristo no mundo inteiro. Que o Senhor possa estar abençoando que cada um de nós possamos estar colocando em prática aquilo que aprendemos através das suas escrituras. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo dia a dia, Pai. E tudo o que vamos fazer aqui hoje, Pai, seja para a honra e glória do Seu nome. Fique com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, que ora e agradeço. Amém. Amém. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus não podíamos viver, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre deste mundo foi Jesus que na cruz realizou. A minha alma manchada do pecado, Jesus com seu sangue lavou. A minha alma manchada do pecado, Jesus com seu sangue lavou. Na noite em que ele foi traído, em memória a ceia nos deixou. O pão simboliza o seu corpo, o suco, o sangue do Senhor. O pão simboliza o seu corpo, o suco, o sangue do Senhor. Na ceia nós temos esperança, o Cordeiro logo vai voltar, enxugará para sempre nossas lágrimas e levar-nos ao eterno lar. Enxugará para sempre nossas lágrimas e levar-nos ao eterno lar. Amém. 57. 57. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser
Senhor amado, eu passo e tu oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Vamos ter a ceia agora. Bom dia a todos. Bom dia. Temos esse momento aqui agora, momento de ceia. E esse momento de ceia, que nesse exato momento, né, vemos que como Deus é misericordioso com a gente. Porque a ponto de juntar todos nós aqui, né, em meio a essa pandemia, acredito que não é fácil para ninguém, acredito que muitas coisas acontecem, mas pela misericórdia de Deus estamos aqui reunidos. Amém. E é legal a gente ver que enquanto essa misericórdia de Deus é tão grande, ela é tão significativa para todos nós, né? Não só para mim, mas para todos nós, para a humanidade inteira. E porque é de um amor tão grande que, se a gente for analisar, né, a gente fala que às vezes é meio repetitivo, só que isso não pode acontecer com a gente. A gente sabe que se for pensar no fundo mesmo do que significa a ceia, a gente poderia fazer todos os dias e ainda não poderia ser de forma repetitiva. Eu falo não de ler as mesmas coisas, mas eu falo assim, de sentir que, de novo, né? Eu acho que isso aqui não pode, o cristão não pode pensar assim, né? O cristão tem que pensar que é de um amor tão grande, é de uma dedicação à humanidade, é de uma... O que explica é o amor mesmo, não tem como explicar mais que isso, tá? Porque a gente sabe que Deus, né, mandou Jesus vir para morrer por nós. E essa dedicação, né, a gente tem que fazer valer a pena, porque senão não vai valer a pena Jesus ter morrido na cruz por nós, né? A gente sabe que se a gente não faz a vontade de Deus, a gente está crucificando Jesus de novo. A gente conhece isso, né? A gente sabe, a gente lê, e desde da igreja do primeiro século, né, lá atrás, né, os primórdios, né, as primeiras pessoas que propagaram o Evangelho, né, e tiveram tanta dedicação, né, a gente lê e vê como que às vezes a gente não faz praticamente nada. Né? Então você vê lá em Atos 2, né, como a gente está tendo, né, algumas reuniões, alguns estudos, né? Se alguém quiser participar, é só conversar com alguns outros, vai conversando, né? A gente vai, nem sempre, às vezes não dá certo um dia, mas só conversando, só entrando em contato com alguém que você vai saber onde está tendo os estudos. E a gente viu que lá em Atos 2, o começo, né, do reino, como todos nós sabemos, as pessoas se doavam, né, as pessoas se davam assim a esse evangelho de forma tão pura, né, de forma tão sem nada em troca, que às vezes, como a gente sempre fala, né, é um tapa na nossa cara. E por isso, né, estamos aqui nesse momento hoje. Amanhã a gente sabe que é incerto, pode ser a última ceia nossa hoje, né, ou não. Mas esse tempo todo que Deus deixou para que pudéssemos nos arrepender, pudéssemos ser transformados pela palavra, esse é o amor de Deus, né? Olha quanto tempo fez e faz lá atrás, né? Mais de 2000 anos que Jesus veio à Terra, e sabemos que estamos nos últimos dias,
E dessa forma, temos que pensar, né, que hoje é a última ceia e amanhã ou domingo que vem, né, a gente não sabe se vai existir ou não, mas que a gente possa estar pensando assim, né, possa estar pensando que esse amor, esse carinho, essa dedicação que Deus deu para nós, né, não seja em vão, né, não seja uma coisa rotineira, nunca, não seja uma coisa, vamos lá, tá bom, não, seja uma coisa assim, pensado mesmo, seja uma coisa do fundo do seu coração, uma coisa que a gente possa estar olhando e vendo que o quanto esse amor de Deus para nós é imensurável. Amém? Amém. Aí, como a gente está lendo Atos, e eu vou ler, né, Atos 2, 37 até o 41, para a gente ver o quanto que aquelas pessoas trabalhavam, né, para 2.000 anos aproximadamente, para que hoje, nesse momento, estivéssemos aqui, né, nós, né, eles estavam lá, e nós aqui, hoje estamos aqui também, né, em nome de Jesus, né, através desse trabalho, e hoje estamos também da mesma forma comemorando, né, a nossa salvação. E lá eles já estavam num trabalho bem assim, já envolvidos mesmo, tá? Atos 2:37 até o 41. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se o coração e perguntavam a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para vós e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 1.000 pessoas. 3.000 pessoas. E a gente vê, né, o quanto que o trabalho daquelas pessoas foram, né, no começo do reino, foi importante para nós hoje, né, como estava falando. Amém? Amém? Amém. Vamos orar pelo pão, que simboliza, né, o corpo de Jesus na cruz. Pai amado, Senhor nosso Deus, Senhor de misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai, através dele, chegamos, Pai, nesse exato momento, pedindo perdão pelos nossos pecados. Sabemos o quanto nós somos falhos, sabemos o quanto que precisamos do Senhor mesmo todos os dias de nossas vidas. Que o Senhor possa estar nos dando, Pai, força para que possamos estar alcançando o Senhor todos os dias. Que possamos estar chegando perto do Senhor todos os dias, para que possamos um dia, Pai, estar todos nós aí com o Senhor nos céus. Obrigado, Senhor, pelo símbolo, Pai, que é o pão, que simboliza o corpo de Cristo na cruz, morto, e que após foi ressuscitado. Sabemos que Ele é agora, nesse exato momento, um Rei eterno, que esperando nós, Pai, que possamos estar sempre, Pai, pensando nisso, ou que se Jesus possa estar voltando também, né, que fosse na vontade do Senhor. Sabemos que tudo é relacionado, Pai, à sua vontade, e que possamos estar, Pai, pensando nisso, nesse pão, simbolizado o corpo, Pai, morto, surrado, maltratado, tudo que de maldade podemos pensar foi feito com Jesus, Pai, sem Ele nunca ter um pecado. Pai, que possamos estar sendo compungido no nosso coração, para que possamos estar cada dia, todos os dias, Pai, nossa vida está pensando nisso. Em nome de Jesus, Pai, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amado Criador, obrigado, Pai, por mais um domingo. Estamos aqui reunidos para tomar a sua ceia, Pai. Simboliza Sua salvação para nós, né, Pai? Remissão dos pecados. Dá-nos forças, Pai, para mais uma semana conseguirmos ficar firmes, não olharmos para o lado onde sabemos que
muitas vezes é o errado, é o que a carne pede, é açúcar para nós. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter nos trago para esse caminho, um caminho de salvação, Deus. Amém. Eu peço que o Senhor abençoe esse suco que nós vamos tomar agora, simbolizando o seu sangue tão precioso que foi derramado naquela cruz, diante das perfurações, uma coisa bárbara, mas foi feita e o Senhor foi quietinho, e agora podemos ter a satisfação e o prazer de sermos vistos pelo Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus te agradeço. Amém. Amém. Cântico 117 e 118. 117. Bom dia a todos. Bom dia. Então, mais um primeiro dia de semana que estamos reunidos para celebrar o maior ato de amor que foi Jesus vir aqui ao mundo e dedicar a sua vida, morrer pela humanidade. E ele deixou a ceia
E ele vendo a dificuldade humana, uma das maiores dificuldades, que é o quê? Que é desprender das coisas aqui da terra, né? Muitas vezes o homem quer conquistar aquilo que está diante dos seus olhos. E Jesus veio nos ensinar, o mais importante é nos dedicar a nossa vida a Ele para estar ao lado de Deus eternamente, né? É o reino dele. Então, ele vendo essa dificuldade, Jesus estipulou o quê? Que nós possamos ofertar a Ele tudo que Ele nos abençoa, nos dá. Sabemos que tudo que temos não é mérito nosso. Eu conquistei isso, eu conquistei essa casa, eu conquistei esse carro. É nada. É Deus quem nos abençoa e nos dá, e tudo é dele. Então, que nós possamos nos desprender das coisas desse mundo, não que não podemos ter, não que não é necessário na nossa vida, sim, é necessário, mas que isso não possa ser o nosso foco, né? Que nós possamos estar sempre colocando em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus. E ele vendo essa dificuldade, ele deixou que no primeiro dia de semana também, que nós possamos ofertar a Ele tudo que Ele tem nos abençoado. Sabemos que a oferta, a coleta é feita para quê? Para investir no teu reino, né? Através do espaço que nós temos aqui para estar reunindo, através do que? Vendo alguém em necessidade, ir lá e ajudar. Esse é o sentido da oferta, né? E a gente tem que fazer umas perguntas para nós, né? Parar e pensar, né? Onde está a nossa esperança? Será que a gente vive ansioso aqui nesse mundo, na esperança do quê? Deus está pensando, a nossa esperança tem que estar eternamente ao lado de Deus, né? Em que nós estamos dedicando nossa vida? Temos que fazer essa pergunta para nós também. Em que eu estou me dedicando mais? Será que é em satisfazer as minhas vontades ou satisfazer a vontade do Pai, como Jesus fez? Então, onde está a nossa ansiedade? Por que nós ficamos ansiosos durante a nossa semana? Para conquistar os nossos desejos ou ficamos ansiosos para estar agradando a Deus? Então, sempre que nós temos que meditar nisso e pensar, né? O que é prioridade na nossa vida? E qual a nossa preocupação? Qual que é a nossa preocupação hoje? E você vê, Deus proporcionou essa pandemia, e muitas vezes as pessoas não veem que nós somos tão sensíveis, tão insignificantes, que a qualquer momento pode não existir mais, né? E muitas vezes nós estamos preocupados em querer conquistar esse mundo. Então, essas perguntas nós temos que estar fazendo para nós mesmos. E lá em Mateus 6, do 25 ao 34, vai falar um pouco da ansiosa atitude pela vida. É uma passagem que eu já li várias vezes, como o Wagner fala que eu gosto de repetir as passagens, mas é que eu acho muito interessante. Também há 8 anos fazendo isso. Repetir. Mateus 6, 25 a 34. Vamos lá? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à custa da sua vida? E por que não andeis ansiosos E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce o lírio do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas.
pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta o dia o seu próprio mal. Então, essa passagem aqui dá uns conselhos bem interessantes para nós, né? Que possamos não ficar preocupados. É lógico, não vamos ser tipo irresponsável, Deus vai cuidar de mim, não vou nem trabalhar. Ou dormir até meio-dia e pronto. Não é isso. Fazemos a nossa parte, trabalhamos para ter o nosso próprio sustento, mas que nosso foco seja em agradar a Deus. Todo ambiente que estivermos, possamos estar pensando não em satisfazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade do Pai. Imitar quem? Jesus. Jesus veio ao mundo, ele era rei, mas Jesus não fez a sua própria vontade. Não quis que as pessoas servissem a ele, mas sim, ele serviu toda a humanidade. Então, a oferta é uma das oportunidades de a gente estar agradecendo a Deus pelo amor que ele teve por nós. Então, que não só na oferta, mas durante a semana, possamos estar colocando o reino em primeiro lugar e amando o nosso próximo. Amém? Vamos orar pela oferta? Pai, obrigado, Senhor, por mais uma bendita semana que estamos aqui reunidos para celebrar, Pai, o maior ato de amor, por Jesus vir e morrer por todos nós. Abençoe o que nós temos para ofertar. Sabemos que tudo que temos não é mérito nosso, mas sim é o Senhor que nos abençoa, dando condições de trabalho e condições de estar servindo ao Senhor através da oferta. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes somos egoístas e pensamos mais em satisfazer nossas vontades e esquecemos que até o reino que devemos obedecer e servir ao Senhor. E em nome de Cristo, a sua presença, graça por tudo, Senhor. Amém. Amém. Cântico 191, 191. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na presença de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer
onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Amém. 192. Tua palavra é Luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor. Amém? Vamos ter agora, seu irmão. Não, mas podia ter feito isso com ela, né? Você ignorou ela. Bom dia. Você se Hoje a gente vai ler uma passagem que é Mateus 10, do 16 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16 em diante. Vamos lá? Eu vou ler. Eis que envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sedes prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. E acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. O irmão entregará à morte o irmão, o pai e o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo, e não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o chamaram de Beelzebul, pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer
perecer no inferno tanto a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la-á. É interessante, né? Essa passagem aqui, eu acho ela bastante interessante porque ela é bem diferente do que às vezes a gente imagina, né? O que é uma vida com Deus. E a gente às vezes imagina, né? Ele começa falando assim, ó, nós somos enviados como ovelhas. Né? Lá no 16, ele começa falando, somos enviados como ovelhas, né? Ao meio de lobos, né? A gente tem que entender, e é isso que a gente tem que entender. A ovelha, ela não é um predador, ela é a presa, né? Ela não é aquela pessoa que vai, no caso do bicho, não é o bicho que domina, ele é o bicho que é perseguido, é a presa, né? A nossa missão aqui não é fazermos justiça, sermos o justiceiro, sermos aquele que vai dominar. Não, a nossa missão aqui é fazer a vontade de Deus, né? Não é ganhar esse mundo. Porque quando a gente vê essa ideia de presa e predador, o predador é aquele que domina, né? E a presa é aquele que luta para sobreviver, né? E nós temos que entender que aqui nós estamos só sobrevivendo, nós estamos só de passagem. Nós não estamos aqui para ganhar esse mundo, né? Para dominar esse mundo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e sim vivermos para um reino eterno, né? Porque às vezes a gente acha, né? E isso é porque a gente vê as pessoas até falarem isso, né? Vem para Deus, que a sua vida vai ser isso, sua vida vai ser aquilo, né? Você vai mandar, você vai ser o cara, porque Deus está com você, Deus está com nós, né? Mas Ele não promete algo terreno para nós. Ele pode nos dar, porque é tudo na mão dele, mas não é isso o que Ele nos promete. É muito diferente do que Ele está falando aqui, né? E Ele vai falando, né, no 16, que mesmo perseguido, a gente tem que ser prudente, como Ele cita a serpente, né? A serpente, ela é prudente, ela é cuidadosa. Tenha cuidado, né? Porque vocês vão ser perseguidos, vão ter pessoas que vão querer te tirar do caminho. Seja prudente como a serpente, né? Mas a gente também tem que ser inofensivo como uma pomba. O que uma pomba faz? Ela não faz nada, ela é inofensiva. A gente não está aqui para revidar. A gente não está aqui para... Que é a ideia do lobo que ele fala, né? A gente é a ovelha, a gente não é o lobo. A gente não está aqui para agir ou revidar. Porque Jesus é o exemplo, né? Ele veio na terra, ele foi perseguido, mas ele não revidou. Ele agiu como uma pomba, né? Inofensivo, né? Ele fez a parte dele, ele agradou a Deus, mas ele não revidou os homens. Como a gente estava comentando ontem de Pedro, né? Interessante, a gente estava lendo lá. Pedro tinha isso nele. Quando Jesus foi lá para ser preso, ele foi lá e cortou a orelha, né? Esse é o ser humano querendo... Peraí, isso está errado, não é assim. Mas Jesus, calma, Pedro, não é assim que funciona, né? A gente não está aqui para fazer justiça. A gente está aqui para fazer a vontade de Deus, né? Então, é isso que Jesus mostrou com exemplos, né? Não falando, ele deu exemplo disso. Ele foi injustiçado, ele foi perseguido e foi como... Fala lá em Isaías, ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro, né? E a gente tem que seguir qual? É esse exemplo de Jesus, né? É isso que nós temos que seguir, né? Como que no 17, no 18 ele vai falando, né? Acautelai, porém, dos homens, porque eles vão entregar ao céu, Sinédrio, e vos açoitarão nas sinagogas, serem conduzidos à presença de governadores e reis por causa de mim, para servir de testemunho aos gentios. Açoites, perseguição. É como o Wagner fala, açoite, né? O Wagner gosta dessa palavra, né? Então, a gente vai ser... É isso que Jesus está prometendo para nós. Vocês vão ter dificuldade. A gente fala isso parecendo que isso é algo longe de nós,
que aconteceu com os discípulos, né? A gente sabe o que aconteceu no começo da igreja, mas tem países até hoje que sofrem isso, que sofrem restrições, os cristãos, que sofrem perseguições, mortes, né? Então é uma realidade distante do nosso local, mas não do nosso tempo. A gente tem isso até hoje. A gente tem que dar graças a Deus que onde nós moramos, hoje nós temos essa liberdade, né? E temos que agradecer a Deus, é isso? E usar dessa liberdade para falar de Deus. Mas não é algo que não exista hoje, né? Porque parece, né? Quando a gente vive num local, graças a Deus, tranquilo, parece que isso não existe, mas existe. É difícil a gente enxergar isso, mas existe até hoje, né? E é o que ele fala, né? Vai ter perseguição, né? E é isso que ele nos promete. É isso que Deus está falando para nós. Mas da mesma maneira que no 19 20 fala, mas quando vos entregarem, não deem cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de Deus é quem fala, né? Ele também fala que ele vai cuidar, né? Não se preocupe, vai ter problemas, vai ter perseguições, mas eu vou cuidar, eu estou com vocês, o meu Espírito está com vocês, Deus vai dar o que falar. Não se preocupe em se justificar, né? Não se preocupe no que você vai ter que responder, Deus está com você, Ele vai dar o que falar. E isso aí, como eu falei, parece algo que os discípulos viveram lá atrás, mas isso acontece com nós hoje, né? A gente é perseguido não fisicamente, talvez, mas às vezes vão ter pessoas que vão querer te acusar ou vão querer te perseguir psicologicamente ou de outras maneiras, né? E a gente não precisa se preocupar. O que eu falo para essa pessoa? O que eu vou dizer? Deus cuida, né? Deus dá o que falar, né? A gente não precisa se preocupar em justificar. Como é interessante quando o Paulo ele vai preso, ele é um exemplo disso, né? Do que está falando aqui. Paulo estava sendo perseguido, foi preso e acusado de criar confusão, de pregar algo que não era de acordo com Deus, querer mudar a fé dele. Paulo teve um momento de resposta dele. Paulo em momento nenhum se justificou, Paulo pregou. É interessante, né? Porque a primeira coisa que as pessoas pensam na hora que está sendo acusado é se justificar. Não, eu não fiz isso. Eu estou falando. Paulo em momento nenhum ele fez isso. Ele foi lá e pregou. Ele seguiu o exemplo de Jesus, né? Quando Jesus está sendo entregue para ser morto, né? O governador, a autoridade fala para ele: você não vai responder não essas acusações, né? Jesus também fez a mesma coisa. Ele não tentou se justificar, né? Ele agiu bem, né? Ele usou aquele momento para pregar também, né? E Paulo seguiu esse exemplo, né? Não se preocupe em se justificar, Deus vai dar o que falar. E deu para Paulo, e Paulo pregou e depois quase converteu, né? As pessoas, como ele fala lá na frente, por muito pouco não me persuadiste a tornar cristão, né? Ele pregou na cadeia, ele pregou para várias pessoas. Ele estava mais preocupado em fazer a vontade de Deus, não se justificar. E é isso que Deus está falando para a gente. Não se preocupa com a justiça terrena. Não se preocupa com o que vai acontecer. As pessoas vão te perseguir. Você vai ter problemas, né? Mas Deus está cuidando. Ele vai dar o que falar. O que nós devemos falar. Ele vai cuidar de nós. Amém. Né? No 21 ele continua ali, ó. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai, o filho. Os filhos se levantarão contra os pais, os matarão. E odiado de todos serei por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente vai ter dissensões, problemas. Olha o que Deus está prometendo para a gente: briga, problema, confusão. As pessoas vão nos odiar. Já imaginou isso? E aí? Sabendo de tudo isso, você quer mesmo ser cristão? Já imaginou? É o que o que Jesus está propondo aqui para a gente, né? É isso que vai acontecer, né? E é interessante que não é isso que muitas vezes, eu comecei falando no começo, não é muitas vezes o que as religiões pregam. Elas pregam vida boa, tranquilidade, como vocês mesmos falam, prosperidade. E Jesus não está falando isso não, vocês vão ter problema. Você quer ser cristão? Vai ser difícil. Você vai ter que lutar contra o seu pecado, entendeu? Você vai ter que, cada dia, levantar, né? E lutar como o Eliseu orou aqui, é interessante, é cada dia uma luta.
Deus abençoe que a gente passe essa semana, né? Isso é a vida do cristão, né? Lutando cada dia, né? Porque é muito fácil chegar para vocês aqui e falar, Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, Deus é amor. Não é mentira isso. Só que Deus nos promete só uma coisa, né? Salvação. E como ele fala, né? Aqui ele já nos dá o consolo, né? Ele fala, vocês vão ser odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar será salvo. Então não é em vão essa luta, essa dificuldade não é em vão. A gente busca um objetivo, que é a salvação. A nossa alma, ela é eterna. Nós vamos ser eternos. Eternamente com Deus ou eternamente distante de Deus. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu vivi aqui, por exemplo, bastante, 80, 100 anos, sei lá, e tive dificuldade, mas uma eternidade é muito mais que isso. É uma coisa que não dá para mensurar. Então, se a gente busca isso e persevera, a gente tem uma vida eterna, uma salvação, né? Então, isso aqui não é em vão, porque às vezes a gente imagina, nossa, eu vou para Deus, eu não vou ter mais problema. Não, a gente vai ter dificuldades, vamos ter vários problemas, só que a única diferença é que em vez da gente lutar contra Deus, a gente vai estar lutando com Deus. Ele vai nos ajudar, como ele fala, não se preocupe, eu vou dar o que falar. Ele vai estar do nosso lado. Nós vamos ter pecados? Vamos, mas Deus está conosco. Nós temos o Espírito Santo. Ele nos ajuda a passar por cima do pecado. Ele nos ajuda a passar por cima das dificuldades. Às vezes aquela situação que a gente imagina, eu acredito que aconteça com todo mundo. Às vezes a gente está numa dificuldade, num problema. Pode ser pessoal, pode ser um problema financeiro, qualquer coisa no trabalho. A gente olha para aquilo como se fosse o fim do mundo. E depois que aquilo passa, a gente fala, nossa, era só isso, né? Porque Deus está cuidando. Às vezes aquilo parece difícil, impossível, mas Deus cuida. Deus dá um jeito, né? A gente precisa entender esse cuidado de Deus, né? Porque senão às vezes vem a dificuldade, e elas vão vir para todos, e vem para cada um de nós, e às vezes a gente desanima, fica triste, né? Será que eu estou realmente agradando a Deus? Será que Deus está cuidando de mim? Está, né? Olha Jesus veio aqui na terra, era o Filho amado, não pecou, não fez nada de errado, e sofreu, mas Deus estava com ele, Deus estava cuidando dele, Deus estava aprovando a atitude dele, né? Para a gente ficar tranquilo, né? A gente, muitas vezes não é a gente que está fazendo nada de errado, é a vida, a gente vai ter problema. As pessoas vão se incomodar quando a gente às vezes faz o que é certo. As pessoas vão olhar às vezes, nossa, você está achando que você é melhor que eu? Está achando que só porque você começou a ler a Bíblia, agora você é perfeito? E não é essa a ideia, né? Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Só que quando nós vamos para Deus, a gente se esforça, a gente tenta dar o nosso melhor, porque a gente entende isso, vai ser difícil, mas nós estamos buscando essa salvação que Deus prometeu. Eu preciso fazer isso, né? A gente até conversou, voltando ao assunto antes da equipagem, né, que a gente estava falando de Pedro. Pedro é um exemplo perfeito, um homem turrão, briguento, né? Nada perfeito, né? Tinha as dificuldades dele, mas ele se esforçou. Quando Jesus foi lá e chamou, ele deixou o que ele estava fazendo, o velho homem, o pescador, foi lá e seguiu após Jesus. Durante a vida dele com Jesus, vários momentos, mostra Pedro ali aprendendo, errando, Jesus ensinando, e lá no fim da vida, Pedro se tornou presbítero. Olha a diferença de evolução de uma pessoa pecadora, mas que se esforçou. Então a gente estava falando, nossa, para ser presbítero, muitas qualidades que ele deve ter alcançado. Não que ele nasceu assim, e nós somos assim. Pedro era isso, esse homem bravo, turrão, briguento, com as dificuldades dele, mas por Deus ele foi se aperfeiçoando na palavra e se tornou manso, cordato, não dado ao vinho. Como eu estava lendo lá e a gente estava conversando isso, olha o que Pedro, através de Jesus, alcançou, né? Por obediência, por amor, não porque Pedro era bom, mas porque ele entendeu, eu preciso fazer isso por Deus. E ele foi se aperfeiçoando. Para a gente entender, é possível para nós, né? Porque às vezes a gente olha para a gente, eu não tenho jeito. Não, nós temos jeito. Lá, através de Cristo, né? É difícil, é esforço, é muito tempo. Às vezes, mas a gente chega lá, a gente consegue, né? E Deus, o que Deus enxerga em nós não é só os nossos erros ou os nossos acertos. Ele enxerga o nosso esforço. Porque o que Deus espera de nós, não que a gente seja perfeito, né? Ele fala, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Nós todos pecamos. Precisamos da graça, porque sem graça não tem salvação.
Mas o que ele fica contente é quando a gente está lá, se esforçando, né? Trupicando, levantando. É assim a nossa vida vai ser. Um esforço diário, uma luta diária. É isso que ele está falando. Vai ter dificuldade, vocês vão ser perseguidos, mas não se preocupe, eu estou com vocês, né? Vou me achar aqui. Eu vou ler do 23 ao 26 agora. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul pai de família, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não tem mais nada a encoberto que não haja de revelar, nem oculto que não haja de saber-se. Né? Ele fala que, primeiro ele começa ali falando para eles, né, que o reino estava próximo, né? Quando fugir da perseguição da cidade, né, e ir para outra, porque não vão acabar de percorrer a cidade de Israel até que o Filho do Homem venha. Ele cita primeiro, né, a questão de que o reino chegaria próximo deles, né? E estaria próximo. E não é o discípulo mais do que o mestre, né? Que é o que a gente estava citando ali, né? Que quem somos nós para querer ter uma vida boa aqui nessa terra, né? Não ter problemas, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas, nossa, Deus tem que me dar. Eu estou fazendo isso, eu parei de beber, parei de fumar, eu não minto, eu estou me esforçando. Deus tem que reconhecer, Deus tem que me dar. Quem somos nós para exigir algo de Deus, né? Se Ele bota a gente no nosso lugar aqui, né? Não é o discípulo maior que o mestre. O mestre veio para sofrer. Como foi citado aqui na ceia, interessante que o Satoshi citou, Jesus foi morto, né? Ele foi perseguido, né? Ele foi machucado, açoitado, furado por nós, né? Injuriado, mentiram, né? Quem somos nós? O discípulo quer ser maior que o mestre? Não quer ter dificuldade? Se Jesus, sem fazer nada de errado, teve dificuldade, imagina a gente que erra todo momento. A gente se esforça, mas a gente erra, né? Então, basta nós, como ele fala assim, ser como o mestre. O discípulo sendo como o mestre é bom demais. E olha que privilégio ser como Jesus, sofrer aqui na terra e ir para o céu. Porque é o que aconteceu com Jesus. Ele está com Deus. Ele sofreu por nós, mas ele voltou para Deus. E se nós formos como ele, amém. Graças a Deus. A gente vai sofrer, vai perseverar e vai chegar no nosso objetivo, que é a salvação. Amém. Então, às vezes as pessoas não falam sobre isso, né? Sobre essa dificuldade, sobre esse sofrimento, porque às vezes isso afasta as pessoas, né? Mas a gente sabe que para ser cristão a gente tem que ser racional. Não adianta a gente levar para o lado emocional, a gente tem que entender. Porque tudo que a gente faz na emoção é passageiro. Às vezes a gente fica contente, mas logo aquela emoção passa. A razão não. Porque o que vai acontecer? Na primeira dificuldade, não, peraí. Cristo morreu por mim. Eu tenho um compromisso com Ele. Não é brincadeira, né? Quando eu me batizei, eu me entreguei a Cristo, né? Isso é a razão. É a gente parando para pensar como na nossa vida. Quando a gente, às vezes, no trabalho, né? Por que a gente levanta cedo? Porque a gente gosta, às vezes dá aquela preguiça, vontade de não trabalhar, mas por que a gente... Eu tenho um compromisso, eu tenho contas para pagar. Eu tenho pessoas que dependem de mim. Essa é a razão, né? A razão faz a gente seguir em frente. O nosso compromisso pensado e analisado com Deus quando a gente fez o batismo, que foi algo que a gente não fez por fazer, a gente decidiu, a gente estava disposto a fazer isso, é o que nos faz seguir em frente. Porque a gente nasceu de novo entendendo, né? E a gente faz as coisas por Cristo entendendo que nós estamos buscando um objetivo. Não é em vão, a gente entende isso, né? E é o que nos faz seguir em frente, né? Como ele muitas vezes na passagem ele cita as paixões do mundo, né? Que paixão é essa coisa passageira, né? Que às vezes nos dá uma emoção, né? Paixão pelo dinheiro, pelas coisas, pelo pecado. É uma coisa passageira, é uma coisa que nos dá uma emoção no momento,
mas que não dura, né? Aquela satisfação não dura. Por isso que nós temos que ser racional com Cristo, né? E ele fala, né, que Cristo, que tudo será revelado, né? A gente vai entendendo, né, e vai lendo, vai entendendo, tudo está sendo revelado para nós, né? O nosso objetivo, o que Cristo espera de nós, né? Como eles aqui eram no começo da fé, eles seriam revelados para eles, e hoje nós vemos que foi revelado. Hoje nós temos a palavra, que é o caminho. A palavra nos mostra o que nós devemos fazer, nos mostra o que Cristo espera de nós, nos dá exemplo do que não fazer, nos dá exemplo de pessoas que agiram mal e foram por um caminho ruim, entendeu? Porque nós, seres humanos, precisamos enxergar, né? Deus é perfeito, Ele nos conhece, né? Ele mostra, ó, faz assim que dá certo. Olha, que ele fez assim e não deu certo. E mesmo assim, às vezes a gente precisa cair para enxergar, né? Mas Deus deixou tudo na Bíblia pra gente, deixou revelado também, Ele não nos desamparou, né? Como Ele estava cuidando dele, ele nos cuida até hoje, né? E no 27, aqui dando, no 27 dando prosseguimento, no 27, 28, ele vai falando assim, ó: o que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer padecer no inferno a alma e o corpo. O que a gente vai temer? O Jesus está falando, não tema. É Deus que nós temos que temer, né? Parece, nossa, temos que ter medo de Deus? Sim. Ele está no controle de tudo. Não que Deus é um Deus mau, que vai agir mal, que nós temos que ter esse medo. Não, mas temos que ter o temor de entender que está no controle de Deus. Se eu não agradar a Ele, a minha vida, a minha alma está no controle dele. Ele nos dá o livre-arbítrio para nós decidirmos. Ele é tão bom que assim, ó, eu tenho poder sobre tudo, mas você decide. O que você vai fazer com a sua alma, você escolhe. Eu não vou interferir, Deus não interfere. Ele nos ama, quando nós buscamos Ele nos dá oportunidade, Ele nos abre entendimento, Ele coloca pessoas, coloca discípulos dos nossos lados para nos dar. Porque quando a gente busca, Deus dá. Só que Ele não decide por nós, né? Isso que mostra que Deus é amor, né? Ele poderia fazer todo mundo agradar a Ele, ou se irritar com todos, falar, não quero mais, eu vou mandar todo mundo para o inferno, desisto. Ele poderia, mas Ele pacientemente nos espera. Mesmo a gente olhando para si e vendo, nossa, o Rodrigo, não tem jeito, como é que Deus ama o Rodrigo? Como é que Deus dá oportunidade para ele? Mas Deus dá. Então a gente vai lendo a Bíblia e ela vai mostrando isso para nós, como a gente estava falando ontem, como a Bíblia ela nos mostra quem nós somos, a gente começa a ver, rapaz, eu achava que eu era bom. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi, rapaz, eu sou ruim, né? Porque a Bíblia ela nos torna conhecedor do bem e do mal. Conhecemos, ele nos mostra o que é o bem, mas também mostra o mal que é em nós. Então a gente começa a ver, rapaz, é só misericórdia mesmo, para nos levar para o céu, né? E ele fala que a gente tem que pregar. Prega, né? Não tema as dificuldades, não tema as perseguições, não tema se alguém da sua família, como ele falou, vai se irritar ou ficar chateado com você. Não tema isso, prega, né? Ele fala assim, dizer em luz, né? O que eu estou dizendo agora em trevas, porque não era o momento de ser revelado para vocês. Ele estava falando oculto para eles, né? O que eu estou dizendo hoje, vocês vão dizer em luz, né? E não tema, vai lá e prega, né? E não tema o que vão matar o corpo. Não fica preocupado se governadores, seja lá o que for, vão te perseguir. Tema antes a Deus, que pode te mandar para o inferno. Eu vou ficar com medo de morrer carnalmente e não vou falar de Deus, vou negar a Deus e ir para o inferno. O que é melhor? Tema a Deus, né? Faça a vontade de Deus, como Paulo fez. Paulo estava sendo perseguido por pregar a palavra e estava pregando a palavra na defesa dele. É isso que Paulo é um exemplo, né? Que ele entendeu isso aqui. Não tema, eles podem te matar, pode, Paulo. Mas antes tema a Deus, porque se eles te matar e você estiver fazendo a vontade de Deus, você vai para o céu. É isso que a gente tem que entender. Nós vamos para Deus não para, vamos assim, sermos invencíveis. Não, nós vamos ser, aqui terrenamente falando, às vezes vai perder. Paulo foi perseguido, preso, posteriormente morreu, né? Como Estevão, por exemplo, ficou na Bíblia registrado, que morreu fazendo a vontade de Deus. Não quer ser, né? Você morreu, mas você vai para Deus, olha, eternamente.
Aqui, eles podem te matar? Podem. Deus dá o livre-arbítrio para o ser humano fazer a maldade que ele quer fazer. Mas também Deus prometeu para Estevão na eternidade que aquelas pessoas que mataram ele, se não se arrepender, não vão ter. Olha quem que saiu ganhando no fim? Estevão. Né? Às vezes a gente acha que está perdendo aqui nessa terra, mas a gente pode estar perdendo aqui, mas com Deus a gente está ganhando, né? E ele vai falando aqui para continuar aqui no 29, ele fala: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois mais vale do que muitos passarinhos. Não, desculpa, no 29 que eu tinha começado, desculpa. Não se vende 2 passarinhos por um laço, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois vale muito mais do que muitos passarinhos. Né? Tudo está no controle de Deus. Ele vai revelando aqui, né? E a gente vai vendo essa situação que a gente está passando hoje, por exemplo, de pandemia, né? E às vezes a gente pode ficar com essa ideia: será que Deus está cuidando? Né? Eu vi ontem, estava conversando com uma pessoa ontem, né? Que fala de Deus e tal, e estava falando, né? Ah, não, essa doença não é coisa de Deus, né? Deus está permitindo, gente. Tudo está no controle dele. A gente sabe que Deus dá a vida, Deus tira. Deus mata, Deus cura. Está tudo no controle dele. Se ele permitiu que isso aconteça, se isso está acontecendo, Deus permitiu. É isso que a gente tem que ter. Está tudo no controle dele. A gente tem que ter essa fé, né? E se a gente morrer, é porque Deus quis, né? Lógico, a gente tem que ser prudente, né? Eu estou falando aqui também, né, gente? Vamos ser indiferente. Deus vai cuidar de mim. Eu vou fazer o que eu quiser, não vou me cuidar, não vou obedecer às autoridades. Não é isso. Nós temos que ser prudentes. Mas também entender que está tudo no controle de Deus. Se eu morrer, não foi Covid que me matou. Era a hora. A morte é uma desculpa, né? Se Deus quiser que a gente morra hoje, não é a doença, não é um acidente. A gente vai. Chegou a hora, está tudo no controle de Deus. O que nós temos que entender com isso e aprender com isso? Seja prudente. Como a passagem que ele fala, né, das virgens. Esteja preparado. Né? A gente não sabe quando o noivo vai voltar para nos buscar. Ele pode vir para buscar a humanidade hoje. Ou ele pode vir para mim buscar hoje. Eu tenho que estar preparado para qualquer situação. Porque senão eu vou ser pego desprevenido. E eu não vou alcançar essa salvação, que é o que a gente luta para alcançar. Né? Já imaginou lutar e não receber o prêmio? Né? O soldado vai para a guerra para receber o prêmio. Nós estamos indo para uma guerra, porque nós somos ovelhas no meio dos lobos. É uma guerra espiritual. Não é uma guerra que a gente vai lutar com armas, não é uma guerra que a gente vai revidar, mas nós vamos lutar contra nós, contra o nosso pecado, contra a nossa vontade de revidar. Isso é uma coisa que a gente tem que lutar, porque muitas vezes a gente vai ser injustiçado e vai querer revidar, e nós temos que lutar com nós mesmos para não fazer isso. Né? É uma guerra espiritual. Né? E a gente tem que entender isso. Né? Como eu sempre venho incutindo, né? Não é fácil, né? Mas, por exemplo, esses dias passados, né, eu tive Covid, né? E fiquei internado por uma semana, né? Às vezes eu lá tive bastante tempo para ler e pensar, né? E às vezes na situação, você está numa situação de doença, é inevitável pensar em morrer, né? Mas será que eu vou morrer? Será que é agora que eu vou? Eu tiro um bravo comigo e falei: não, você não vai passar na minha frente não, né? Mas é interessante, né? E eu consigo entender, assim, porque às vezes a gente fala, gente, eu falo por mim, às vezes falar assim, morrer tô com Deus é fácil, falar é fácil falar, mas entender isso é difícil do ser humano. Eu não sei para vocês, mas para mim é difícil entender, né? De ter essa coragem de falar: não, estou bem com Deus, eu vou morrer, e deixar essa terra, porque a gente se liga nas coisas, infelizmente, não deveríamos, né? A gente se liga, né? E eu cheguei a um ponto de falar: se Deus levar, tá bom, né? É vontade de Deus, né? Mas ao mesmo tempo, né? A gente pensa assim, porque é mais fácil às vezes sair dessa terra. E realmente né?
Ir para com Deus, né, é ruim para quem fica. Quem morre é ruim para quem fica. Mas para quem vai, se estiver com Deus, né, é uma coisa boa. Né? E eu consegui entender isso nesses dias, pensando, refletindo, eu consegui chegar nesse entendimento. Só que ao mesmo tempo, eu também entendi que, poxa, às vezes você estava ali sofrendo, passando por uma dificuldade, não estava bem, pensando, às vezes se Deus levar até melhor, né? Porque a gente fica pensando nisso. Só que, por outro lado também, lendo essa passagem aqui, e foi uma passagem que eu li quando eu estava internado, que até pensei em fazer esse sermão por essa ideia. Gente, é muito fácil desistir. É fácil morrer e ir para o céu. É fácil estar lá com Deus. É bom, a gente busca isso. Mas a gente precisa sofrer. É o que às vezes eu brinco com o tio, você vai sofrer muito aqui, nós, né, ainda. Pode ficar tranquilo. Você não vai morrer cedo. Sabe por quê? Porque Deus precisa de nós. Né? Não que Ele precisa, Ele quer que nós estejamos aqui. Ele quer homens que vai levar a passagem. E o Tino é um exemplo disso. Um homem que está aí, já pregou para muitos, e Deus espera que ele pregue, mas como ele espera de mim, espera de todos nós. Amém. É preciso sofrer, entendeu? É preciso que nós estejamos aqui passando por dificuldades, porque às vezes a gente se acovarda, sabia? Eu pensando de mim, não estou falando de vocês, tá, gente? Pensando em mim. Gente, será que eu não estou sendo covarde pensando em desistir da vida? Eu não estou sendo covarde pensando em desistir. Porque é mais fácil. O caminho é fácil. Como Paulo mesmo fala, né? Bom seria se Deus me levasse, mas eu sei que eu vou ter que ficar aqui por vocês. Porque era a missão de Paulo, né? E Paulo sofreu, né? Por eles, né? E a gente às vezes, não que se Deus levar não seja bom, se Deus levar, amém. Mas se Ele me der vida, eu não posso ter essa covardia de falar, não, vou desistir, eu não quero mais, que Deus me leve. Não, a gente tem que ter essa coragem de passar pelas dificuldades. Por quê? Porque eu preciso, e a gente tem que entender também que mais pessoas precisam. Né? É interessante que esse dia que a gente estava parado por essa questão do Covid, estava vendo os sermões da Leste, né? O último sermão que eu assisti foi do Guilherme, muito interessante. Ele falando, né? Deus nos chamou para trabalhar, Deus nos chamou para servir, porque o tema que eles estão trabalhando é servir. E é isso, Deus nos chamou não para ficar parado, Deus nos chamou para pregar, para servir, né? E às vezes pregar não é só ir lá e ler a Bíblia. Porque a gente imagina, será? Eu não consegui ninguém para ler a Bíblia, ninguém aceitou ler a Bíblia comigo, eu não estou pregando. Mentira. Eu até citei a questão de quando eu comecei a vir para a igreja, né? O time começou a ler comigo. E a primeira vez que eu fui no culto, lá no centro, quando eu ainda era no centro, teve a coisa que mais me marcou, e uma das coisas que me fez voltar e se interessar por continuar lendo a Bíblia, não foi nem o que falaram, nem o que disseram, nem o que pregaram. Foi o que fizeram. As pessoas, quando eu fui a primeira vez, a receptividade das pessoas, a maneira como me trataram, eu falei, gente, isso aí não é normal. As pessoas vinham cumprimentar, perguntar, às vezes nem falam nada de Deus. Ei, tudo bem? Como é que é o seu nome? Né? Sabe, uma coisa simples. Eu falei, rapaz, que lugar é esse? Entendeu? A gente vai vendo que o amor prega, entendeu? Foi o que mexeu comigo no começo e o que fez me interessar. Eu falei, rapaz, eu preciso continuar lendo essa Bíblia aí, porque tem alguma coisa diferente dessas pessoas, não é normal, entendeu? Às vezes você chega uma visita aqui e você se interessa assim por elas, porque às vezes a gente não tem isso, né? Como o Satoshi estava até dando de exemplo, vou usar vocês de exemplo hoje. O Satoshi é uma pessoa às vezes mais quieta, né? Mas às vezes está falando que se esforça para ir lá cumprimentar a pessoa. Por quê? Porque ele precisa, né? Pregar para as pessoas, né? Isso é um esforço que às vezes a gente vai precisar. E às vezes a gente não tem esse costume. A gente não tem costume de cumprimentar uma pessoa que a gente não conhece, às vezes, né? Mas isso é pregação. Às vezes não é só ler a Bíblia. Entendeu? Às vezes uma atitude, um bom dia, você está trazendo a pessoa para perto de Deus, né? Então a gente tem que entender isso, né? Que é o nosso trabalho, né? E de várias maneiras a gente pode servir a Deus, né? Não, porque às vezes servir a Deus é só estar aqui na frente. Não, às vezes quem está aqui na frente faz menos do que muitas pessoas, entendeu? Porque falar, ler é fácil, né? Agora viver é o difícil, né? E às vezes a gente pode vir aqui fazer uma pregação e falar um monte,
mas na hora da prática não agir assim, né? E o que Deus espera é que a gente viva isso, né? O que Deus espera de nós é isso. E no 29, não, já li o 29, 31, no 32 ali, ele vai falando assim, ó. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus, né? Então, é por isso. Jesus vai confessar a gente se nós confessarmos Ele, né? É uma troca. Não é uma troca assim que eu falo. Uma troca que Deus nos deu de graça, porque nós não podemos pagar, mas Ele espera, entendeu? Você ganhou de graça, você vai, como diz a gente falou ontem, né? Você vai guardar para você, vai esconder? Você ganhou aquele tesouro, você vai esconder para você? Não, confessa, fala para os outros. Ó Luan, olha que legal o que eu achei aqui, ó, como isso é precioso, como isso é importante. Ó Satoshi, ó, tá vendo aqui, ó, que legal? Porque quando a gente ganha algo bom, e a gente não pode ser egoísta, né? E tem algo melhor que a salvação? Não. É a maior coisa que nós podemos alcançar nessa terra. Então a gente recebeu isso de graça. Compartilha, né? Não negue a Cristo. Fale dele para os outros, né? Esse é o nosso desafio. E ele continua ali no 34, né? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Deixa eu me abrir, peraí. Deixa eu voltar aqui. Voltou. Porque eu vim pôr dissensão entre o homem contra o pai, a filha contra a mãe, e a nora contra a sogra. Assim os inimigos do homem serão seus familiares. Já imaginou? Que dificuldade? Eu acredito que muita gente já teve problema com a família por causa disso. E não é porque a gente quer, né? Na verdade a gente fica até triste, né? Mas às vezes vai acontecer. Porque às vezes aquela pessoa da sua família não está entendendo o que você está entendendo. O que nos resta? Sermos inofensivos como as pombas. Não revidar, não tratar o mal como o mal, agir bem, e esperar que Deus abençoe e que uma hora essas pessoas venham. Ser injuriado e deixar para lá, sofrer, né? É o que vai acontecer muitas vezes. Porque às vezes imagina que os nossos inimigos são de fora, às vezes não. Pode ser um familiar. Às vezes uma esposa que vem e o marido não quer vir, e às vezes ele vai tratar ela mal. Então, e ela tem que ganhar ele como? Com amor, com o pai ou a mãe. Né? Tem pessoas que não têm essa dificuldade, agradeço a Deus, mas tem muitas pessoas que têm com a família, né? De problemas, né? A gente tem que passar por isso, né? É isso que Deus fala, porque muitas vezes as pessoas não falam isso, né? E aí o que acontece? A gente se frustra, né? Quando esses problemas vêm, né? Então quando a gente entende que vai ter problema, a gente já está preparado, né? Deus está nos preparando, Ele não está nos amando, vai acontecer, mas não se preocupe, eu estou com vocês, né? Perseverem até o fim, vocês vão ser salvos. Vamos finalizar aqui. No 37 em diante, ele vai falando, ó, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder... Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Né? Isso aqui resume o que eu comecei falando no começo, né? Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Nós temos que... Não podemos buscar ganhar essa vida aqui, né? Nós não estamos aqui para vencer o mundo, né? Cristo já venceu o mundo na cruz. Nós estamos aqui para viver para Deus, para fazer a vontade de Deus, né? Como o Nilson citou aqui na coleta, né? Quando Deus fala que vai cuidar de nós, não é para a gente não trabalhar, né? Ele fala, não, busque o seu sustento. Mas no seu trabalho, haja bem, pregue a Deus, né? Como o Marcelo gosta sempre de citar, e ontem ele falou de novo do Duílio, né? Já vou dar o guarda-ladrão pro Duílio aqui. O Duílio estava lá no trabalho com o Marcelo, foi quantos? 10 anos? Ele
estava trabalhando, mas falava de Deus com o Marcelo. E hoje o resultado está aí. Demorou? Não importa, cada um tem seu tempo. Né? Às vezes tem pessoas que vêm rápido, tem pessoas que demoram mais, mas amém. Deus deu oportunidade e o Marcelo está aqui hoje. Então, por que não o Duílio está trabalhando e está pregando? Às vezes pregando com atitude, né? Como o Marcelo sempre fala, às vezes, nossa, às vezes eles tiravam até sarro do Duílio, porque o Duílio era diferente. Por quê? O cristão é diferente do mundo. E essa é a verdade. Muitas vezes a gente vai ser injuriado, vai ser maltratado, mas não importa. Eu estou fazendo para Deus. Meu objetivo é alcançar a salvação. Né? Eu não ligo se as pessoas vão me tratar mal ou se vão tirar sarro. Né? Esse é o exemplo. E o resultado está aí. A gente morre. Isso é um exemplo de vida para a gente. Não é porque eu estou trabalhando que eu não posso pregar a Deus. Não é porque eu estou fazendo isso. Então a gente tem que aproveitar os momentos para ser cristão. A gente não precisa ser necessariamente como os apóstolos que pararam tudo para pregar. A gente tem a oportunidade de pregar em todo momento, né? E é isso que Cristo espera de nós, né? E não é só falar. A atitude vai dizer mais. Porque eu duvido que não tenha ninguém aqui que já viu uma pessoa que fala de Deus, mas a atitude diz ao contrário. Aí você olha para essa pessoa, você te chama a atenção para seguir esse Deus? Não. Né? E às vezes a atitude prega mais. E muitas vezes é o que fala. Entendeu? A gente deve falar? Sim. Não estou falando que nós não devemos falar. Mas, antes de tudo, pregar com nossas atitudes. Né? Aí entra um negar a si. Perder essa vida aqui. Porque, muitas vezes, para agir bem, como a gente até citou isso ontem, nós vamos ser passados para trás. Para agir bem com aquela pessoa. Mas Deus recompensa. Né? Nós vamos passar por idiotas, por trouxas. Ah, essa pessoa é um besta. Deixou outro cara fazer isso com ele, não falou nada. A gente não está aqui para ganhar esse mundo, para ser justificado. A gente está aqui para agir bem com Deus. Né? A nossa recompensa não está aqui na terra. Né? É isso que eu falo. Quem quiser ganhar essa vida, vai perder. E quem perder essa vida aqui, por mim, esse sim vai ganhar. Esse vai achar. Vai achar o quê? A vida eterna. Amém? Eu vou orar para a gente finalizar. Bom Deus e Pai, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por esse momento aqui juntos, Pai, que o Senhor nos proporcionou. Esse momento, Pai, de reflexão, que a cada primeiro dia da semana, Pai, o Senhor possa nos dar, se nós estivermos vivos, o Senhor possa estar nos proporcionando, Pai, estarmos aqui reunidos, Pai, para falar da Sua vontade, Pai, para ouvir da Sua verdade. E que a gente possa estar entendendo, Pai, que esse momento aqui é só o início da nossa semana, Pai. Que a gente possa estar colocando isso no coração, que a gente possa estar se arrependendo, que a gente possa estar pregando ao Senhor, Pai. Pois sabemos, Pai, que esse é o objetivo. É para isso que o Senhor nos chamou, para sermos servos, Pai, para sermos discípulos, Pai. Abençoe, Pai, a nossa semana, o nosso trabalho, as pessoas, Pai, que estão passando por problemas de saúde, Pai. Como a gente deu aqui, está tudo no controle do Senhor, Pai. Se for da Sua vontade, que o Senhor possa estar curando, Pai. E o mais importante, Pai, estar levando essas pessoas a conhecendo a Sua verdade, Pai. Pois sabemos, Pai, que independente do que aconteça no nosso corpo, se nós estivermos na Sua verdade, se nós estivermos fazendo a Sua vontade, Pai, nós estaremos bem. Nós estaremos eternamente com o Senhor, Pai. E obrigado por essa oportunidade, Pai. Sabemos que somos pecadores, que somos pessoas que não merecem. Mas o Senhor, a cada dia nos ama, a cada dia que o Senhor nos dá um ar para respirar, nos dá vida, Pai. O Senhor está nos amando, Pai, e está nos dando mais uma chance, Pai, de fazermos diferente, de estarmos cada dia mais próximos do Senhor, Pai. E obrigado por isso. Abençoe cada um de nós na volta para casa, nos nossos afazeres. E em nome do Seu Filho, Jesus Cristo, Pai, que oramos e agradecemos por tudo. Amém. 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 Cântico 200. Quem está andando aí com tal peso sobre si, deixa o fardo pecador, o caminho para o céu. Eu quero caminhar, o meu fardo eu vou deixar. Jesus comigo sempre andará. Louvemos, glória, aleluia. Seguindo eu vou caminhar.
cantar o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Jovens de mãos dadas vão, com os anjos cantarão. Velhos andam sem cessar no caminho para o céu. Eu quero caminhar no meu fardo. Eu vou deixar Jesus comigo sempre andará. Louvemos, glória, aleluia. Seguindo eu vou cantar o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Não há mais tristeza lá, choro não existirá. Lágrimas já não tem mais no caminho para o céu. Eu quero caminhar no meu fardo. Eu vou deixar Jesus comigo sempre andará. Louvemos, glória, aleluia. Seguindo eu vou cantar o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Amém? 220. Cântico 220. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei a glória do meu Jesus que vivo está, porque ele vive. Posso crer